tarifaço de Trump e acordo Mercosul-União Europeia. Olha só quem está aqui de novo, a curadoria, no episódio número 2. Agradeço a você que esteve com a gente no primeiro episódio e o compromisso está firmado. Será esse de trazer essas discussões para você a partir de agora neste novo projeto. Aqui não tem corte e nem edição. Aqui só tem curadoria. Tarifaço de Trump. Em pleno dia da consciência negra, 20 de novembro de 2025, Trump anunciou que retirou a sobretaxação sobre diversos itens do Brasil, sobretudo itens agrícolas, né? Principalmente aí relacionados ao setor do agro. Um dia antes disso, em um levantamento feito por Michael McDonald, perdão aí se a pronúncia estiver meio esquisita, mas que é o economista-chefe de produtos financeiros da Bloomberg, nesse levantamento feito um dia antes do anúncio desse alívio de sobretaxação, o Brasil tinha uma taxa efetiva de 11,87%. No caso, é esta publicação aqui, que vai estar na descrição do episódio, não se preocupe. Inclusive até vale dar um zoom aqui, o Brasil aqui como 11,87% de taxa efetiva um dia antes, né, desse anúncio do dia 20 de novembro. A gente ainda não tem uma atualização dessa tabela de dados do Michael, aí o sobrenome você decide como é que vai ser, só olhar a descrição desse episódio que vai estar lá, o tweet dele. A gente não tem uma atualização, se agora é 10.5, 10.2, mas enfim, tanto faz. O que é importante é a gente saber que a taxa efetiva que está valendo agora das tarifações dos Estados Unidos para os bens que eles importam da gente, né, importam do Brasil, está muito próxima de 10%. E 10% é aquela taxa mínima que foi anunciada no Liberation Day. Liberation Day, inclusive, que nós temos um episódio do Teatro Cast que fala sobre isso, né? O episódio de número 466, do dia 5 de abril deste ano, que também vai estar na descrição desse episódio. Fica a dica para você que não tem a menor ideia do que é Liberation Day. Aqui ninguém é obrigado a saber nada, né? É por isso que a gente está aqui traduzindo os temas para vocês. O que essa mudança significa? Basicamente, agora a imensa maioria dos itens que o Brasil exporta para os Estados Unidos estão sujeitos apenas a essa taxa mínima, né? Itens que continuaram com essa sobretaxação de 40%, ou seja, 10% da taxa mínima mais 40% de taxa extra. São sapatos e algumas máquinas e equipamentos. Isso significa que nesses casos, né, continuarão aí as negociações para tentar buscar o fim dessa sobretaxação. Diga-se de passagem, o Lula até disse recentemente, fiquei feliz com essa mudança do Trump, mas não fiquei totalmente feliz porque ainda existem alguns outros itens que a gente tem que correr atrás. Opinião. A grande pergunta sobre tudo isso é a seguinte: essa movimentação de colocar mais exceções tem mais a ver com a atuação brasileira de negociação, tanto via governo quanto via lobbies privados, ou tem mais a ver com a relação de preços subindo nos Estados Unidos? Sinceramente, não faz a menor diferença qual é o fator preponderante. Porque o que importa de verdade é que circulem entre os dois países mercadorias e não lobistas, né? É assim que o mundo acaba ganhando, é assim que as economias mutuamente saem beneficiadas. Em todo caso, o que pode ser encarado como vitória é uma vitória para os produtores e exportadores, que agora voltarão a ter a maior economia do mundo como um mercado mais competitivo, já que se ficou apenas com a taxa mínima, é a mesma taxa mínima para diversos outros países, então agora a gente compete por produtividade e o nosso setor agro, como vocês provavelmente sabem, mas se não sabem eu vou contar agora, o nosso setor agro é bastante competitivo lá fora. Então, se está todo mundo
com a taxa mínima, a gente volta a competir, a gente volta a ter o mercado dos Estados Unidos para vender esses itens. E outra coisa importante, que é uma coisa que essa voz que você está ouvindo ou assistindo agora, caso você esteja vendo pelo YouTube, já disse várias vezes, tanto na época do Liberation Day, quanto nos diversos anúncios adicionais de tarifas, né, nos 50% e tudo mais. No outro mandato, no mandato 1 do Trump, foram colocados 25%, foi colocada uma tarifa de 25% em cima de aço, alumínio, alguns itens pontuais. E essa tarifa naquela época durou 6 meses, mais ou menos, e saiu de cena. Então, assim, sob qualquer ótica que você quiser observar, não faz sentido nenhum imaginar que a gente teria uma taxa de 50%, que é o dobro disso, em todos os itens. Tanto é, né, que antes mesmo de começar a valer ali os 50%, já veio uma lista muito grande de exceções. Ao longo das semanas que se sucederam a isso, outras exceções foram aparecendo e agora a gente tem mais exceções ainda. Ninguém paga mais caro no seu próprio país para resolver, teoricamente, um problema em outro país, sabe? Não se perca nessa narrativa, porque isso é realmente apenas conversa fiada. Não precisa perder tempo com isso, porque o que move o mundo de verdade são os mercados que vão sendo abertos ao longo do tempo e a prosperidade que isso traz. E por falar em mercados adicionais, Acordo Mercosul-União Europeia. O Lula, presidente do Brasil, anunciou recentemente que o acordo entre Mercosul e União Europeia deverá ser assinado no dia 20 de dezembro, como diz essa notícia da Agência Brasil, né, de nome Acordo Mercosul-UE, será assinado em 20 de dezembro, diz Lula. Essa notícia, inclusive, também estará na descrição desse episódio. O Lula chamou isso de o maior acordo do mundo, é um certo exagero, mas não deixa de ser relevante em um cenário global em que a gente tinha uma guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. Parece até que está um clima de calmaria, mas tanto China importando dos Estados Unidos quanto os Estados Unidos importando da China continuam com tarifas bastante elevadas, muito maiores aí do que é o histórico, do que daria para chamar de livre mercado, sem barreiras e imposições do tipo. Para você que não sabe, esse acordo Mercosul-União Europeia ele está sendo discutido há muito tempo. Ele começou a ser discutido no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, em 1999. A última atualização que a gente teve sobre isso foi no governo Bolsonaro, quando a gente teve o anúncio de que as partes chegaram a um bem comum, né? O acordo finalmente foi finalizado, mas não tivemos avanço dessa pauta em termos de assinatura, de fato, né, desse acordo e onde é que chegaria isso em termos finais. E agora, como dito recentemente pelo Lula, provavelmente estamos perto de ver, enfim, esse acordo sendo assinado. Independente de como serão os termos e de quando esse acordo efetivamente entrará, começará a valer, nós temos que ter algumas coisas em mente, desde já. A primeira, tanto Mercosul quanto União Europeia são dois blocos com bastante complexidade interna, ou no mínimo um nível burocrático elevado, né? Então os efeitos práticos talvez sejam mais lentos de serem observados do que todos nós gostaríamos, né? A gente não vai acessar magicamente itens melhores da Europa, e a Europa também não vai acessar tão rapidamente os itens brasileiros com esse acordo. E por que isso acontece? Vamos para o motivo número 2. Os lobbies dos dois lados vão chorar, dizendo que esses avanços vão destruir setores internamente. E dois dos lobbies que provavelmente agirão com uma velocidade muito, muito rápida, né, basicamente no mesmo momento que vocês virem olha, o acordo foi assinado, assim, dias depois, às vezes no próprio dia, esses lobbies vão aparecer.
Na Europa, muito provavelmente o lobby do agro, que é muito menos produtivo na Europa do que aqui, e provavelmente o lobby virá de agricultores franceses, né, que já foram responsáveis aí por acabar segurando esse acordo Mercosul-União Europeia de ser assinado nesses últimos anos. Um dos grupos responsáveis, né, no caso, não foram só eles. E aqui no Brasil, muito provavelmente algum setor industrial e com chance não desprezível vai ser o setor automobilístico, que inclusive vai colocar na mesa que essa entrada eventual de bens manufaturados, de carros no caso da Europa, seria um golpe de misericórdia sobre a indústria automobilística brasileira, que já está sofrendo aí com a invasão chinesa. Muito provavelmente com esse tipo de expressão vocês vão ouvir falar sobre isso. E como terceiro ponto, apesar dos pesares, o comércio entre dois blocos separados pelo Atlântico, né, a ampliação desse comércio será, sim, bem-vinda, será muito positiva, porque permitirá que tanto na Europa quanto aqui no Mercosul sejam acessados bens específicos fabricados por essas duas partes, tanto commodities quanto bens manufaturados finais, de maior especificidade. O agro do Brasil é muito mais produtivo na média que o agro europeu, então a gente vai conseguir mandar os nossos produtos daqui para lá com maior facilidade, e alguns bens industriais da Europa que são mais produtivos, se bem que os da China hoje em dia são muito mais produtivos, mas enfim, essa é uma conversa para outra hora, a gente vai conseguir acessar também. E também alguns bens aí, né? Quem não quer um chocolate suíço, um queijo emmental, né, francês, muito bom. Se a gente puder acessar isso aí mais barato, maravilha, muito bom também. Opinião. Apesar de divulgações muito pirotécnicas, né, muito chamativas, manchetes diversas que devem acontecer tanto aqui quanto lá, o livre mercado, né, ou o abaixar de barreiras entre blocos, entre países, ele traz benefícios de maneira mais lenta e mais ao longo do tempo do que alguma coisa mais imediata, mais direta, né? Em todo caso, esse tipo de situação, né, de abaixar barreiras tarifárias, de aumentar o comércio entre partes, é uma coisa positiva? Com certeza é uma coisa positiva. Só não vai ser sentido, só não é uma coisa que vai ser sentida tão rapidamente. E é curioso, vai ser muito curioso a gente observar que países como o Brasil vão conseguir negociar mais facilmente com a União Europeia do que o Reino Unido, que está ali do lado, e desde o Brexit, né, no qual eles decidiram se isolar do vizinho rico e bastante populoso que está a um canal da Mancha de distância. Vai ser muito interessante quando a gente observar que o Brasil vai acabar negociando mais fácil com a União Europeia do que o próprio Reino Unido, que inclusive, em função do Brexit, já teve aí nos últimos anos um efeito bastante danoso sobre o seu PIB, mas isso é conversa para uma outra hora, para um outro episódio, para uma outra curadoria. Vamos então encerrando esse episódio. O que você achou desse episódio? Ficou mais fácil de entender? Mais difícil? Mesma coisa? As imagens que foram colocadas aqui, elas deixaram mais fácil de entender? Era melhor ficar só o link na descrição? As duas coisas, facilita para quem está assistindo e para quem estiver ouvindo também. Nós estamos encaixando as coisas, tá, pessoal? Subindo aos poucos para outras plataformas, pelas quais você apenas irá ouvir e não assistir, né? Pelo YouTube você vai assistir, por outras plataformas você vai ouvir, né? Caso você não tenha interesse de assistir com imagens. Então a gente continua aí pensando nas ideias. Mas o formato oficialmente já nasceu e está em pleno desenvolvimento. Ajuda a gente a seguir encaixando as coisas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e ajude você que está aí na sua casa e viu eu apontando agora ou ouviu e imaginou eu apontando agora. Ajude você também a jogar carvão nessa locomotiva de conteúdo que é dedicada a você há tantos anos e que está testando novos formatos. E mais um pequeno bastidor. Eu estou gravando agora, são 00:08 do dia 24 de novembro.
Não estranhe os dias e horários em que esses vídeos, em que esses episódios forem gravados, né? Especificamente os do Curadoria. Porque geralmente era nesses momentos, né, nesses dias, nesses horários, que essa voz que você está ouvindo ou assistindo agora, dependendo de onde você estiver vendo, fazia as ancoragens dos episódios do Teatro Cast. Então, de fato, a curadoria é exatamente assim. A gente só encurtou o caminho e ficou mais fácil para que você assista. Caio Augusto aqui, da madrugada de 24 de novembro de 2025. Até o próximo.